Então eu já tava com uma aparência totalmente diferente, parecia que eu tinha assumido alguma aparência de alguma vida anterior, não sei dizer, mas assim, eu tinha uns cabelos castanhos por aqui, um rosto bem harmônico, assim, bonito, né? Aliás, parênteses aqui, gente, na espiritualidade todo mundo é bonito, viu? Tem uma energia, assim, muito boa, a gente tá revigorado, a gente tá com uma energia, assim, bem plena, sabe? Bem reluzente, então todo mundo é lindo. Então me vi bonita também, né? Gostei daquela imagem que eu tava. E eu tava muito animada para a reunião que eu ia ter com o meu mentor, porque era a partir dessa reunião que eu poderia ver junto com ele as possibilidades para uma nova encarnação. E eu tava muito animada, sabe? Já tinha passado muito tempo desde o meu desencarne, eu tinha feito cursos, tinha me renovado energeticamente, fiz tratamentos, a gente faz um monte de coisa lá na espiritualidade, né, antes de vir. Então eu tava assim bem revigorada e bem animada. E aí cheguei na sala. Era uma sala pequena até, mas dava pra ver que era uma sala para aquele fim, né, para reuniões mesmo. Tinha uma poltroninha aqui, outra ali na frente. Então eu sentei em uma e o meu mentor sentou em outra. Esse mentor, esse rapaz, né, que eu falei pra vocês dos olhos azuis. E aí ele sentou e quando ele sentou, eu comecei a lembrar da minha última vida. E aí me deu uma vergonha muito grande, porque eu sabia que a gente ia tocar nesse assunto, né, das coisas que eu tinha feito, principalmente das coisas ruins que eu tinha feito. E aí me deu uma vergonha, me deu um certo medo de falar sobre aquilo, e ele percebeu esse desconforto, né, lá a gente percebe tudo energeticamente e telepaticamente. E aí ele falou assim, não precisa se sentir dessa forma. Aí eu falei, eu tô tentando não me sentir assim, mas eu tô lembrando de tudo que eu fiz, né? Nessa vida que eu tive. E teve coisas que eu fiz que eu não gostei de fazer, você sabe. E ele falou, sim, né? E que bom que você tem essa noção agora. Mas ele me falou assim, ninguém te julga aqui. Então você não precisa se julgar. Fica tranquila. Quando ele falou isso, que ninguém me julgava, eu parei pra pensar. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Que coisa. Eu tô indo meio por impulso, parece que eu tô repetindo algum padrão que eu aprendi. E aí aquilo se acalmou dentro de mim, eu parei, né, de me julgar. E ele falou, eu não sei se você se recorda, mas você não fez só coisas ruins, como você tá pensando. Você se lembra daquele projeto que você fez? E eu vou explicar pra vocês qual foi o projeto. Teve um projeto que eu fiz nessa vida, que eu fui a mentora de uma organização que era para mulheres prostitutas. O que acontecia? Nessa época, que era bem remota lá atrás, existiam, né, prostitutas, e muitas engravidavam ou pegavam certas doenças e elas eram simplesmente descartadas, né? Elas eram jogadas na rua praticamente. Então, principalmente as que engravidavam, né? Eu tinha uma preocupação muito grande com essas, porque elas ficavam, a Deus dará, né? Óbvio, porque as pessoas reconheciam, né? Sabiam que elas eram prostitutas, então ninguém queria acolher, ninguém queria ajudar. Muitas delas acabavam tendo os nenês sozinhas nas ruas, vivendo em condições deploráveis. Então eu recolhi essas mulheres e eu criei uma organização para dar abrigo, para dar atendimento médico, para dar educação para elas e também trabalho, né? Porque como era um castelo, precisava de muita gente trabalhando, elas aprendiam, né, certas coisas e trabalhavam lá dentro, enquanto as crianças ficavam numa outra parte dessa organização que cuidava delas, né? Dava educação, dava atenção, carinho. E eu tinha muito empenho com esse projeto, era uma coisa muito forte, que eu queria estar sempre ali, eu sempre estava vendo, estava decidindo, estava em cima mesmo para que fosse tudo a contento, né? Eu queria mesmo que essas mulheres recobrassem uma certa dignidade na vida. Então foi uma coisa muito linda que eu fiz, né? Não foi só mandar executar pessoas, teve também uma parte muito bonita. E quando ele me mostrou isso, ele me fez relembrar desse projeto que eu montei, né, que eu organizei, eu me senti muito feliz. E eu falei pra ele, nossa, é verdade, eu tinha esquecido completamente disso. Eu tava focando tanto nas coisas negativas que eu tinha feito que eu esqueci das coisas boas que eu fiz também. Ele falou, pois é, tá vendo?
né? Não foi só ruim essa sua encarnação como você acredita que foi. Você também fez coisas muito boas e que estão repercutindo até hoje e vão repercutir lá na frente. E aí ele foi me mostrando assim muito lindamente, né, que a vida, na verdade, a gente se baseia muito no que é certo e no que é errado, né, o preto no branco. E na verdade não é bem assim. E ele foi me explicando que tudo é uma experiência, seja ela boa, seja ela ruim. Por mais que a gente faça coisas boas, a gente também pode fazer coisas ruins. Isso é óbvio que vai acontecer. A gente está na busca pela perfeição. Mas todas são experiências e a gente vem para essa vida para experienciar. Ninguém julga lá em cima. Não existe julgamento. Não existe ninguém dizendo você fez errado. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Ninguém tá para acusar. Na verdade, a nossa própria consciência entende que a gente errou e aí nós mesmos pedimos para voltar, para conseguir reparar um erro que a gente cometeu, né? Só que em outra roupagem, em outras experiências de vida, para que a gente realmente supere aquilo, né? Então, nossa, a explicação dele foi muito linda e me tirou um peso assim que eu carregava muito forte, de muita culpa, né? Óbvio que eu reconheci que foi um erro, né, que eu não deveria ter mandado matar aquelas pessoas, mas eu também entendi que aquilo era um protocolo daquela época, era algo que cabia a mim fazer, eu era como se fosse uma juíza ali, né, então baseado em fatos, baseado em provas, eu decidia se aquela pessoa ia viver ou se ela ia ser executada. Eram as regras da época, né, e aquilo tudo foi caindo assim de uma forma mais carinhosa dentro de mim, né? E aquele julgamento interno, aquela culpa interna foi se dissipando. E eu entendi que foi uma experiência. Foi negativa? Foi. Mas que eu aprendi e que eu entendi que aquele tipo de atitude é uma atitude errada, né? Que eu não devo fazer aquilo. Então eu por mim mesma consegui entender, né? Foi muito lindo, assim. E aí teve um momento que ele falou pra mim assim: eu quero que você sinta todo o amor que você tem dentro de você. Por quê? Nessa vida eu me privei muito. Eu quis ser forte, né? Não podia demonstrar emoções. E só que ele falou assim: você pode ver e você pode usar todo esse amor que você tem dentro de você. E aí ele pediu para que eu levantasse. Ele levantou, né? Eu levantei e ele falou: fecha os olhos. Aí eu fechei. E ele me disse: sente todo o amor que existe dentro de você. Quando ele falou isso, com os olhos fechados, eu senti um calor no meu peito. E esse calor, ele começou a expandir. Justamente onde está o chakra cardíaco, né? Ele começou a expandir. E quando eu abri os olhos, eu vi uma luz. Mas era uma luz muito luminosa. E ela pegou a sala inteira e ofuscou, assim. Uma luz muito grande. E ele me falou mentalmente: esse é o tamanho do amor que existe em você. Veja, ele não tem fim. Gente, quando ele falou isso, eu chorei de tanta emoção. Foi uma coisa assim tão linda, aquela luz toda. Eu realmente senti todo o amor que não cabia dentro de mim, né? O infinito de amor que tinha dentro de mim. E eu entendi que todos os seres são feitos disso. E aí, gente, eu comecei a pensar em tudo que eu já tinha visto. E hoje, inclusive, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha visto até o momento, da gente julgar muito as pessoas que fazem as coisas erradas. E julgar, assim, muito, né, fortemente. A gente fala: não, mas esse cara, essa pessoa, essa mulher, olha que coisa horrível que tá fazendo. Onde já se viu? Como é que pode fazer um negócio desse? A gente julga muito. Mas o que a gente tá muito além de entender é que todos, em essência, somos muito amor, um amor infinito. E foi isso que eu vi, foi isso que eu senti em mim. E hoje, né, a conclusão que eu tive dessa encarnação foi justamente essa, que todos nós somos feitos de amor e luz. Só que em algum momento a gente se perde aqui. Aqui é muito fácil a gente se perder. E no momento de fraqueza, a gente cede e aí a gente faz aquela coisa errada. E aí tem aquelas pessoas que matam, que roubam, aquelas pessoas que traem, aquelas pessoas que enganam, que a gente julga muito e muito fortemente, né? E eu comecei a pensar que todas essas pessoas
nesse momento estão nessa condição. Mas um dia, quando elas entenderem que o que elas fizeram não foi bom e que elas podem fazer melhor, elas podem agir através do amor, elas vão ser pessoas de muita luz. Elas vão trazer para esse mundo muita luz. Um dia isso vai acontecer. O progresso é inevitável e para todos chega esse momento de entender conscientemente e querer reparar aquele erro. Então, gente, acreditem na luz, acreditem no amor que existe dentro da pessoa e respeitem o momento que ela passa, que é um momento de confusão, é um momento de perda. A pessoa está perdida, mas é um momento que ela precisa passar. Por que ela precisa passar? Para ela aprender que aquele não é o caminho. Um dia ela vai aprender. E foi essa lição linda que eu tive dessa encarnação que eu vivi, né? Eu fiquei por muitos anos no umbral, eu suspeito que foram séculos, foi muito tempo mesmo. Mas essa foi toda uma experiência necessária para que eu conseguisse entender o amor que existia dentro de mim e para que eu viesse em vidas futuras fazer justamente o contrário. Usar todo esse amor que eu tenho, né, dentro de mim, não que eu tinha, eu tenho ainda dentro de mim, para coisas boas, para ajudar. E com a ajuda dos meus mentores, essa é uma vida que eu tô me permitindo usar desse amor que eu sinto que eu tenho. Então foi isso, gente, foi muito emocionante, muito, muito bonita essa vida que eu vi, aprendi muito com ela mesmo. É isso por hoje, deixo um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!